Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, o qual deu aos nossos pais, para que fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contasse a seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regiu seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas do deserto, e deu-lhes de beber, como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor se ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar, fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre ele carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo, não refrearam seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos dele, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor,
e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne. Vento que passa e não volta. Quantas vezes o procuravam no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus. E limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. E feriu a todo primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos, e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente com seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com vinho, e feriu seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário como os altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Meu irmão e minha irmã, se sinta abençoado com este salmo. Que as bênçãos deste salmo, do Salmo 78, se cumpram na sua vida. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê vitórias, que a mão de Deus esteja estendida para te trazer paz, te dar forças, vitórias no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus. Que você seja livre de todo mal, seja livre das preocupações, da depressão, ansiedade, enfim, que
Deus te liberte de tudo aquilo que vem tirar a tua paz. Que você seja forte, que Ele te dê paz, que Ele te dê saúde, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, seu trabalho e sobre a sua família, trazendo bênçãos no dia de hoje para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a sua vitória e seja feliz, em nome do Senhor Jesus. Bem, meus amados, chegamos ao final aqui do nosso vídeo. Gostaria que você enviasse para os seus amigos, aí nos seus contatos, esta oração, este salmo abençoado, para que eles recebam também a bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos e seguimos em frente.